Lula realizou uma cirurgia na laringe. Um boletim médico informou que o procedimento foi realizado sem problemas. Ao que consta, o presidente eleito deve fazer menos aparições públicas nos próximos dias. E eu vou ficar aqui pensando em quantas teorias conspiratórias os bolsonaristas criarão a partir destas manchetes aqui. Então, se você jogar Lula no Google e procurar lá pelas notícias, Ana, essas são algumas que nós encontraríamos. Lula foi internado para retirada de lesão na laringe, da Folha de São Paulo. No estado de Minas, a gente lê: Lula passa a noite em hospital para retirar lesão na laringe. No G1, Lula tem alta depois de retirar a lesão na laringe. Opa, já melhorou um pouco, né? No Yahoo, saiba como será a recuperação do Lula depois da cirurgia na laringe. E no Poder 360, por fim, Lula retira placa da laringe, passa bem e está em São Paulo. Então estão aí alguns exemplos, né? Nos últimos tempos, nos últimos dias, você procuraria Lula no noticiário e você ia encontrar manchetes sobre a transição, ou sobre uma declaração dele que irritou o mercado, ou sobre um jatinho, ou sobre a COP27, por aí afora, né? E hoje veio essa aí da laringe, mas o PT lidou com isso rapidamente, soltou lá o boletim médico, tentou lidar assim com rapidez. Vamos ver como é que a France Press traz o assunto. Operado no último domingo para remover uma lesão na laringe, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu alta nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo Hospital Sírio-Libanês. De acordo com o boletim médico, o procedimento foi um sucesso e descartou a possibilidade de surgimento de tumores pelo aumento anormal de células. A AFP está usando aí imagens recentes dele, né, na passagem pela COP27 no Egito e também naquela primeira ida dele a Brasília depois da vitória na eleição, né? Vocês sabem, ele venceu, tirou uns dias de folga em Trancoso, Bahia, e depois foi conversar ali com o Arthur Lira, com o Pacheco, a gente viu ali as imagens. A lesão havia sido detectada em exames de rotina realizados no último dia 12. Fumante durante 50 anos, Lula deixou de usar cigarros em janeiro de 2010, depois de ser internado para tratar de uma crise de hipertensão. Em 2011, o petista foi diagnosticado com um câncer na laringe, mas se recuperou logo no ano seguinte. Lula, que recentemente participou da Conferência Climática COP27 e visitou autoridades em Portugal, não tem agenda prevista para os próximos dias. Tá aí então a France Press. O melhor jeito de parar de fumar é esse aí, viu? Não tem jeito. É uma crise de hipertensão, às vezes é um infarto que não te mata. No meu caso foi uma trombose. Então assim, se você fuma, você vai ter que parar em algum momento. Para além disso, viu? O pessoal não gosta que eu diga isso, mas eu vou dizer, fumar é coisa de olavista. Você já viu o culto que os olavistas têm ao cigarro, ao cachimbo, ao charuto? Fumar é coisa de olavista. Sai fora dessa. Mas não vamos perder o foco aqui, Ana. Quero saber aí da recuperação do Lula, né? Porque, como a gente ouviu, ele passou pela cirurgia, né? Deu tudo certo, e aí tem um período de recuperação. Eu vou para o Yahoo Notícias. Saiba como será a recuperação do Lula depois da cirurgia na laringe. Tá contigo ou não? Tá. Quer que eu Bora lá então, pô. Então vamos lá. Vou começar do começo. Saiba como será a recuperação de Lula após a cirurgia na laringe. Sem compromissos oficiais, nesta segunda-feira, Lula voltou para sua casa em São Paulo. A orientação da equipe médica, conforme apurado pelo Metrópolis, é evitar discursos e falas mais longas nos primeiros dias, de forma a preservar a região operada. Ele também será acompanhado por um fonoaudiólogo. Especulações anteriores apontavam que Lula desembarcaria em Brasília nesta terça-feira, dia 22, o que agora deve ocorrer somente na quarta-feira. A expectativa é de que o presidente eleito comece, de fato, a montar seu governo, escolhendo ministros e definindo quais e quantos ministérios atuarão nos próximos anos. Não se sabe ainda, no entanto, se serão feitos anúncios nesse sentido. A leucoplasia foi diagnosticada antes da viagem ao Egito, na última semana, para a COP27, Conferência do Clima da ONU. Muito bem, então as informações, né? E agora o que fica, né? A pergunta que fica no ar é:
Beleza, o que o bolsonarismo faz com isso? Bom, o bolsonarismo eu não sei, mas o Bolsonaro dá para imaginar. Vai ficar enchendo o saco daqui até o dia da posse, incentivando de maneira quase secreta, discretíssima, essa baderna que a gente vê aí na frente dos quartéis e nas estradas. Muito dos bastidores do Congresso, Valdemar da Costa Neto vai entrar nessa, questionando, né, uma... Aguenta um pouquinho aí que o Thales Faria já vai contar pra gente como é que é o Bolsonaro daqui até janeiro. Eleição que deu ali, o partido dele, uma grande vitória. Como é que você analisa? O caso é o seguinte, a informação que eu tenho, Fabiola, é de que a estratégia do Bolsonaro é esticar essa corda até pelo menos o dia da posse. Ele vai tentar, vai ficar jogando, blefando, jogando suspeitas de que pode haver um golpe, de que não pode haver, de que os militares estão apoiando, fake news que a turba bolsonarista embarca também, tipo, agora nós estamos tendo o Exército foi fazer uma operação na Sé, e eles disseram que era uma operação de golpe, etc. Quer dizer, o Bolsonaro vai ficar jogando, o vice-presidente, candidato a vice do Bolsonaro, o general Braga Neto, lá no cercadinho, foi dizer para os bolsonaristas, olha, mantenham-se aí em forma que a gente não pode falar agora por quê, etc. Lançando suspeitas no ar. A ideia é esticar essa corda até a posse para criar um clima contra a posse, na pior das hipóteses, ou melhor das hipóteses para eles, você tem na posse mais uma série de protestos, etc. É essa a estratégia dele. Se isso daí, para ele, se resultasse em golpe, seria ótimo, mas não há na sociedade essa possibilidade, não há espaço para isso, nem aqui dentro, nem internacionalmente. Os militares mesmo sabem disso. Se eles entrarem nessa furada, eles vão estar jogando a instituição completamente na lama em relação ao mundo, em relação aos Estados Unidos, que são geopoliticamente o grande aliado dos militares brasileiros. Então, eles sabem disso, sabem que não tem jogo, mas estão dando corda. Desculpe a expressão, do Rio de Janeiro, na praia, a gente chama de dar corda a maluco. É isso que estão fazendo. Estão dando corda a maluco. O Bolsonaro quer dar corda a maluco e os malucos estão aí na rua fazendo essa bobajada. Malucos de maneira muito literal, como vimos várias vezes, né? Ana, mas estão aí então as informações sobre a saúde do Lula. Pelo jeito não é nada sério, acho que a gente vai ouvir ele falando em público em breve, né? Mas de qualquer forma tem que ficar esperto agora, né? E continuar monitorando as redes bolsonaristas, porque eu tô curiosíssimo para ver o que eles vão fazer com essas informações. Como a gente já escreveu, tem um livro aí atrás de mim, ó, eu e a Ana escrevemos juntinhos, tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, sobre as teorias conspiratórias que nortearam as políticas públicas do governo Bolsonaro. E uma premissa básica, quando você estuda teorias conspiratórias, como elas são criadas e como elas se disseminam, uma premissa básica é a ideia de que teorias conspiratórias não são meramente mentiras. Não, elas têm um fato inicial em que se apoiam, né? Então você pega uma informação, Lula tem problema na laringe, e a partir daí você elabora, inventa, às vezes cola com outro fato, cria uma ligação, né, fantasiosa entre um fato e outro, e é assim que as nossas mirabolantes teorias conspiratórias, elas acabam nascendo. Esse fato, Ana, ele pode dar ignição em muitas teorias conspiratórias, tenho certeza, Ana. É isso, quando você quer acreditar numa mentira, ou quando você quer acreditar numa realidade completamente alternativa, qualquer coisa vale, qualquer coisa é qualquer coisa. Não interessa se aquilo de fato... É que fala-se muito, às vezes me incomoda um pouco isso, fala-se muito em, não dá motivo, né? Cuidado, não pode dar essa notícia, porque vai dar motivo para as pessoas falarem isso, vai dar a chance das pessoas falarem aquilo. E quando eles querem inventar uma mentira, quando eles querem acreditar numa mentira, qualquer coisa vale. Ponto em questão.
Lula tem problemas de saúde, eles podem usar isso. Porque o Lula aconteceu isso, aconteceu aquilo. Bolsonaro tem problemas de saúde. Entende? Se não fosse isso, seria outra coisa, seria outra invenção, outra. O negócio realmente, como o Álvaro estava falando, todo um mecanismo, uma palavra engraçada, enfim, mas todo o mecanismo, né, que faz girar uma teoria conspiratória se alimenta desses pequenos pedaços da realidade, moidinhos, assim, passados num liquidificador, que é uma forma de dar alguma consistência ali e conseguir se ancorar totalmente, assim, não sair totalmente da realidade, porque senão fica difícil de se situar naquilo ali. Então, isso ajuda a dar consistência mesmo para a teoria conspiratória. Agora, vamos falar da evidente contradição e do evidente contraste entre as situações. O Lula, presidente eleito, vai lá fazer uma cirurgia, tem boletim médico, diz o que é que está acontecendo, tudo, né? Enfim, nem precisava necessariamente, né? Nesse caso. Agora, o cartão de vacinação do Bolsonaro está aí, 100 anos de sigilo. Você não pode saber se ele foi ou não foi vacinado, porque isso é um problema de segurança nacional, aparentemente, para o governo Bolsonaro, né? E as informações também sobre a saúde deles são assim, né, soltadas na base da aleatoriedade também. Então, isso é um ponto. E o segundo é também como isso é noticiado, né? Muito me espanta que não tenha aparecido aí uma notícia falando, sem mencionar jatinho, Lula opera a garganta, né? A Ana tá putaça com a coisa do jatinho. Quer desabafar a coisa do jatinho? Porque eu não pus aqui a informação do jatinho, e foi, rapidamente, e foi uma escolha editorial, porque já tem informação demais sobre isso, e me parece, sinceramente, um factoide, assim. Pode pôr no Google jatinho e qualquer político que você quiser e tem uma confusão. Põe jatinho Ciro Gomes, tem uma confusão. Põe jatinho Arthur Lira, tem uma confusão. Põe jatinho Pacheco, tem uma confusão. Põe jatinho Rodrigo Maia, tem uma confusão. Não tem jeito, não tem jeito. Nossa, isso aí é o arroz com feijão do noticiário, mas dessa vez parece que ganhou uma outra proporção. Desculpa, Ana, só estava explicando a nossa escolha, fica à vontade, tá? Não, eu acho que está certíssimo também, não dá espaço para a questão do jatinho, assim. O que eu queria comentar não era nem a questão do jatinho, que eu acho que isso, concordo, 100%, isso é um factoide, isso é uma bobagem sem tamanho, assim. Meu Deus, o cara é presidente eleito, enfim, não é esse o ponto. O que me incomoda é que tenha ficado, eu não vou dar nome às coisas também, porque, enfim, arranja treta, mas ficou, assim, alguns veículos rodando a coisa do jatinho ao ponto de chegar nesta manchete, que aí eu achei demais, assim, sem mencionar jatinho, ou sem explicar jatinho, Lula vai conversar com o presidente de Portugal, sabe? Outros fatos estavam acontecendo, fatos mais relevantes, a participação do Lula na COP27, o Lula fazendo, né, conversa internacional, sendo recebido por chefe de Estado, mas sem explicar jatinho. Quer dizer, é uma forma de elevando essa coisa, e tá me provocando, assim, uma estranheza, sabe? A forma como alguns veículos, assim, se apegaram, assim, ao jatinho e a blusa da Janja, assim, de um jeito, assim, muito gritante, assim. Me parece uma forma de já ir se estabelecendo, sabe? Já vou me estabelecendo como oposição e tal, já estou me pondo aqui. Mas é uma coisa, assim, quase, sei lá, é um movimento muito descarado, sabe? Vai com calma, gente. Você vai ter momento, você vai ter chance de criticar o Lula. Ixi, chance de criticar o Lula não vai faltar, não. Né? Mas calma.